Boa noite, presidente, vereadores, funcionários, presentes aqui no plenário, população que ouve e assiste em casa. Primeiro, passar uma informação, conforme já discutido aqui nessa tribuna, por mim e a bancada do PT. Nós representamos ontem no Ministério Público contra a medida da CTA de passar a venda dos bilhetes para Paraty. Diante da resposta que nos chegou, nosso entendimento é que há uma série de ilegalidades que está sendo cometida nessa operação, que na prática reflete a falta de empenho do governo municipal em desenvolver ações para poder recuperar a CTA. O principal credor da CTA é a prefeitura, que não paga, acarreta uma dívida grande com a Paraty, mas essa alternativa não pode ser considerada como solução para os problemas. E que fique claro que não existe nenhuma indisposição da nossa parte com a Paraty, muito ao contrário, essa é uma responsabilidade exclusivamente da CTA, que é administrada pela prefeitura, e agora a gente vai acompanhar o desdobramento da ação no Ministério Público. Dizer também, na sexta-feira passada, foi divulgada uma notícia, acho que foi na quinta ou na sexta-feira, circulou aí todos os jornais, os grandes jornais da região, de que Araraquara, entre as cidades da região, ela está liderando um ranking nos casos de estupro. A gente já tinha comentado sobre isso aqui também. Houve, segundo o levantamento de 2012, um aumento nos casos de estupros no Brasil em 18%. Eu ainda estou aguardando as informações do CESA, porque a gente sabe que ainda há uma divergência nas notificações, os dados ali não batem com o da segurança pública. O da segurança pública nos dá 43 casos, dá quase 30% em aumento, mas é possível que seja maior ainda depois que chegar os dados lá do CESA. E é evidente que uma série de fatores acabam contribuindo para uma sensação de insegurança, e algumas situações, muitas vezes, podem favorecer esse tipo de violência. O próprio secretário municipal de segurança, o doutor Eli Schiavi, disse numa entrevista recentemente que a questão da iluminação precária em determinadas regiões, somado ao Mato Alto, ainda mais quando isso fica próximo a ponto de ônibus, ou de lugares onde você tem uma passagem grande de mulheres e de crianças, que são os dois públicos, obviamente, mais vulneráveis a esse tipo de crime, são situações que favorecem esse tipo de violência e que, portanto, a gente precisa agir na prevenção. E aí, eu até fiz uma relação com o assunto, quando na quinta-feira eu tive lá no Jardim Universal, a pedido de um morador, para conferir a situação da praça ali, que o vereador Roberval já comentou um pouco. Eu não vou entrar no que ele disse, porque na verdade, mais desinforma a população do que fazer o debate. Mas dizer que ali, a situação daquela praça, eu acho que ela é um reflexo, porque como ela, existem outras na cidade. Do lado daquela praça é o ponto de ônibus, onde as mulheres que trabalham na Lupo pegam os ônibus ali. Então, a gente sabe que os horários, alguns são à noite e na madrugada. E ali é uma situação muito simples, porque assim, é um projeto bonito, eu não vou entrar em discussão quem fez a arinha ali, o espaço de convivência. É notório que a equipe do PSF dali não usa aquele espaço, porque tem que ter as atividades com grupos, não usa aquele espaço, porque as duas vezes que foram usar não tinha quem limpava, aquilo também é imundice, existe uma grade ali, aquilo ali dentro você vê colchão, você vê os banheiros, a gente mal conseguiu chegar perto pelo cheiro, mas a situação da praça, o que chama atenção é o mato alto. O senhor falou que foi podado há 3 meses, evidente, o mato cresce, tem que ser constante, e a falta de iluminação, mas é uma coisa absurda. Assim, a gente, perto daquelas escadas ali, a concentração do mato é tão densa e grande que se uma criança, uma mulher for arrastada ali por meio, ninguém vai ver como estava a situação da Praça do Melhado há pouco tempo. Então, quando a gente fala em investir na iluminação, cuidar da iluminação e podar o mato,
alto, principalmente quando é área de terreno baldio, espaço público, é também agir na prevenção a determinados tipos de crime, onde o próprio secretário reconheceu. E isso não está sendo feito. Nós falamos aqui semana passada que a licitação para a contratação desse serviço foi cancelada porque é indício de que tem vício no processo, ou seja, demora mais para ser concluída. E aí, outra coisa que deveria também estar trabalhando na prevenção são as câmeras de monitoramento. Quando o município faz um convênio com o governo federal de quase R$1 milhão para investir em câmera, é para isso que ele tem que funcionar. E na semana passada, nós falamos aqui de que a gente esteve lá na central, não pude entrar, fui impedida de entrar. E aí, levei a situação para o Ministério Público. Hoje, o promotor em pessoa teve na central, logo pela manhã, foi conferir a situação ali. O quadro que nos é dado é que das 20, eram 25, agora são 24, agora são 23, porque duas, até então era uma, duas se perderam. Das 23, apenas 9 estão funcionando. 2 foram inutilizadas e as outras 12 estão dependendo de uma peça que, segundo eles, já foi comprada. O promotor disse que pediu para ver a gravação das imagens até a data referente ao dia que eu estive lá, e aí não tinha gravação de imagem nenhuma, porque, segundo eles, descobriram naquele exato momento um problema que não estava gravando imagem. Ou seja, a gente tem que parar de brincar com determinar, porque isso daí é uma situação concreta que é de incompetência para gerir o espaço. E não venha me falar que tem a gravação de imagem, porque eu desafio qualquer um dos vereadores aqui a conversar com a Polícia Militar para saber qual é o montante de imagens de quando a polícia pede, o que ela recebe da Guarda Municipal para poder contribuir no trabalho nas ruas. É pífio. E isso a própria Polícia Militar afirma. Então, assim, tem que ter um trabalho não só para potencializar aquele espaço, integrando com as demais, mas de fazer funcionar. Mais um minuto. Não é possível a gente ter 9 funcionando, é óbvio que a gente não vai falar aqui os pontos que está, mas, ou seja, é um contexto onde você deixa de agir na prevenção e é evidente que a gente não vai responsabilizar a prefeitura diretamente por esse quadro no que se refere aos casos de estupro aqui em Araraquara, porque seria uma irresponsabilidade fazer isso, mas a gente começa a sentir que a precariedade da prestação do serviço público tem um reflexo direto na vida da população, e a questão da segurança, que exige estratégias firmes e claras de prevenção, isso a prefeitura está deixando a desejar. E aí nós estamos fazendo, inclusive, o trabalho de mapear, segundo os dados da DDM, os locais onde aconteceram os casos de estupro, registrar com imagem e levar para o Ministério Público para ver se alguém faz o favor de obrigar a prefeitura a fazer aquilo que é a obrigação dela. Lembrando que o pontilhão da 22 de agosto, onde foi assassinada a menina Ana Cláudia o ano passado, continua da mesma situação ou pior do que estava naquele tempo.